Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A partir desse momento, estamos novamente entrando com a live dos amigos. Eu sou o pastor Diego Cunha, estou em Tramandaí com a transmissão aqui pela plataforma do Facebook. Queremos cumprimentar a todos os nossos amigos internautas, irmãos ouvintes, você que é o nosso irmão, nosso amigo, que está junto conosco em todas as lives que acontecem às terças-feiras. Você simpatizante com a nossa fé, estamos juntos, conectados mais uma vez, com uma continuação da live de semana passada sobre o grande eu sou. Quero nesse momento saudar aqui os nossos irmãos, os pastores que estão junto conosco aqui, fazendo a live dos amigos toda terça-feira às 9 da noite, começar com a saudação com o pastor Pedro, que está em Presidente Lucena. Paz do Senhor, pastor Pedro. Paz do Senhor, pastor Diego e Fabiano. Deus abençoe vocês. Eu estou bem, o dia foi maravilhoso, depois de muita chuva surgiu o sol e sempre pode melhorar. Essa é a lição que fica o sol depois da tempestade. E nessa noite também, nessa continuação da live, vai melhorar ainda o assunto do que a semana passada. E as pessoas, nossos ouvintes, serão muito mais abençoados. Deus vai brilhar na vida de você. Glória a Deus. Saudação também, evangelista Fabiano, que está lá na Califórnia. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor Diego, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, pastor Pedro. Amém. É novamente uma alegria, novamente uma honra estarmos aqui para juntos, aprendermos, crescemos mais no conhecimento da palavra de Deus, que o Senhor possa estar te abençoando, fique conosco, fique conectado, vamos juntos ser edificados pela palavra de Deus, amém? Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Graças a Deus. Na semana passada, nós começamos a falar sobre 7 vezes que o livro do Evangelho de João fala sobre Jesus Cristo como o grande eu sou. Se você, amigo internauta, não viu, a live está aí nas plataformas para você ver o começo dessa live, onde comentamos os 4 primeiros eu sou do livro de João, onde falamos também de Êxodo, capítulo de número 3, da revelação do grande eu sou a Moisés. E hoje nós vamos dar continuidade nessa live, nós vamos continuar nesse assunto, já que semana passada as 2 horas foram ineficientes para que nós comentássemos esse grande assunto, que é uma coluna muito importante na estrutura bíblica. Então, por esta razão, o assunto é tão importante que numa live só não foi o suficiente para esgotarmos o assunto que teríamos que falar. Na verdade, nem na live de hoje seria possível esgotarmos esse assunto, mas pelo menos colocarmos da melhor maneira possível o entendimento, concluindo nessa noite sobre os 7 eu sou que João, o Evangelho de João falou. E no final, com uma conclusão, com um resumo, uma conclusão e uma aplicação de Gênesis a Apocalipse sobre o que Jesus estava falando sobre esse grande eu sou. No texto de hoje, nós vamos então continuar lendo o texto, vamos continuar falando sobre esse assunto. Mas antes de nós lermos o texto, queremos pedir para você, amigo internauta, que está entrando agora na live, que está chegando nesse momento, que quem sabe vai estar vendo amanhã também a live, outro dia, queremos pedir a sua ajuda, que você venha nos ajudar, compartilhando, curtindo, colocando aí nos contatos, marcando os seus contatos nos comentários da live. É desta maneira que você faz com que outras pessoas se conectem conosco aqui. E se conectem, na verdade, com a palavra de Deus. No momento que você faz isso, você está sendo um instrumento de Deus, um canal de Deus, para que estas palavras cheguem até outras pessoas. Pessoas que, quem sabe, buscam o conhecimento, pessoas que, quem sabe, estão buscando uma fé, estão buscando mais de Deus. Por isso, nesse momento, peço ajuda sua. Você que nos assiste, compartilhe, curta, marque os teus contatos aí nos comentários, para que mais pessoas possam estar sendo abençoadas nesta noite. Vamos ler então o texto bíblico e logo depois nós vamos já estar passando aqui com os comentários do pastor Pedro. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
viverá, e todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Com seus comentários, pastor Pedro, sobre o grande eu sou do Evangelho de João, agora eu sou a ressurreição e a vida. É uma grande esperança para nós vermos que Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição. Ele é aquilo que ele também prometeu para nós. Ele é a ressurreição e ele oferece para nós essa ressurreição. Porque quem tem a Jesus tem todas as suas promessas e bênçãos contidas em Jesus. Então, em Jesus, nós também ressuscitaremos. A Bíblia diz que Jesus ele foi a primícia da ressurreição. Jesus foi o primeiro a ressuscitar escatologicamente. Muitas pessoas, no decorrer da Bíblia, e a Bíblia fala de 7 pessoas que ressuscitaram, mas 6 dessas que ressuscitaram morreram de novo. Porque não era uma ressurreição escatológica final. Eles apenas retornaram à vida do corpo. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, mas depois Lázaro morreu e aguarda ainda a ressurreição. Mas com Jesus não, foi diferente. Jesus morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso ele é a primícia da ressurreição, ele é o primeiro a ressuscitar no sentido escatológico. Aquele que ressuscita para nunca mais ter que morrer. Que ressuscita para a vida eterna, para estar ao lado de Deus. Então Jesus foi o primeiro. E todos nós, num pacote só, seremos o segundo a ressuscitar. Porque nós ressuscitaremos de maneira coletiva, como igreja, como um todo, como um pacote, ao tocar da trombeta, quando o anjo tocar a trombeta da chamada, a trombeta da ressurreição, a trombeta do arrebatamento, nós ressuscitaremos. Sairemos do túmulo com corpos transformados, em corpos incorruptíveis e gloriosos, e subiremos ao céu. Então, há esta promessa para nós, porque Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida, e ele dá essa bênção, esse benefício para nós. É isso nessa rodada, meus queridos. Com seu comentário também, evangelista Fabiano, sobre esse tema tão importante agora, quando Jesus diz no Evangelho de João, eu sou a ressurreição e a vida. Aqui, pastor Diego, pastor Pedro, quando Jesus ele faz essa afirmação, eu acho interessante que esse contexto é o contexto em que ele ressuscita Lázaro. Lázaro já estava morto, já cheirava mal, já estava em avançado estágio de decomposição, e ele chegou naquele momento, né, em que a morte até então triunfava sobre Lázaro. A esperança de ele tornar a vida era praticamente nula aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas, até para a sua família, né? As irmãs dele disseram, Senhor, se tu estivesses aqui, as coisas poderiam ter sido diferentes. Então, no coração delas, praticamente não existia mais esperança ou possibilidade. Mas nesse momento, Jesus, ele pega e diz, né, eu sou a ressurreição e a vida. Né? E mesmo assim, Marta não entendeu. É porque no versículo anterior, ela diz ali, eu sei que tu há de ressuscitar ele no último dia. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Ele estava dizendo para ela algo muito mais profundo. Né? Marta, essa ressurreição não é um evento. A ressurreição não vai ser um grande acontecimento somente. A ressurreição não é algo gerado apenas pelo meu poder. A ressurreição é uma pessoa, Marta. A ressurreição está na tua frente falando contigo. Né? Então,
vai muito além da dinâmica de compreender como um evento ao qual nós esperamos e anelamos, né, ardentemente. A igreja cristã, como bem falou o pastor Pedro, nós esperamos, essa é a nossa alegria, essa é a nossa grande esperança. Saber ter a convicção, a fé fundamentada que um dia vamos experimentar essa realidade. Mas dentro de um outro ângulo, né, dentro de uma outra forma de analisar, Cristo é a própria ressurreição. A ressurreição é uma pessoa. E aqui Jesus, nesse evento aqui, ele mostra que ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a vida, né? E ali, como creio que você já conhece o texto, ele fala com Lázaro, Lázaro sai para fora, tiraram a pedra e Lázaro veio para fora, a vida voltou a Lázaro, a morte saiu do corpo de Lázaro, saiu, né, da existência dele, e ele tornou a vida. Então Jesus mostrou que ele é a ressurreição, né? Quando ele declarou, Lázaro ressuscitou. E depois Jesus mostrou sobre si, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia, o próprio Cristo demonstrou que não é só provável, não é só crível, mas ele, a própria ressurreição, evidentemente voltou a viver ao terceiro dia, né, de forma física, né, no corpo dele. Então, inclusive, comeu depois com os apóstolos, com os discípulos, teve contato, ele disse, toca aqui do meu lado para te ver a ferida como é real, toca nas minhas mãos. Então, ele é a ressurreição, e ele tem esse poder, né? E nós esperamos por essa ressurreição com muita alegria. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Muito obrigado por você que está conosco agora, para você que está entrando na live, que Deus te abençoe grandemente. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado, você vai ter um conhecimento melhor, e a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento. Você estará aprendendo bastante da palavra de Deus aqui nesta noite, e eu tenho absoluta certeza que o Espírito do Senhor vai estar abençoando a tua vida. Você que está entrando agora, nos ajude compartilhando, curtindo, nos ajude marcando pessoas que são teus conhecidos, nos contatos, aí nos comentários, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Você que está nos grupos, dá para enviar a mensagem pelo WhatsApp também, envie a mensagem pelo WhatsApp, coloque nos grupos sociais, nas redes sociais, e eu tenho absoluta certeza que muitas pessoas ainda serão abençoadas com esta live desta noite. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá. Na verdade, qual é o conceito de morte para nós? A morte significa separação. Uma pessoa, quando morre, ela está se separando da outra pessoa. Mas para Deus, quando um salvo morre, na verdade ele não se separa. Na verdade ele fica mais próximo ainda. A Bíblia diz que é preciosa a morte dos santos, do salvo, do justo para Deus. Quando um dia nosso espírito, a nossa alma, esse vai chegar mais perto de Deus ainda. Vai se aproximar de Deus ainda. Porque o corpo não é eterno. O corpo não é eterno, o corpo já está escrito, decidido, que desde o dia que nós nascemos para caminhar para a morte. Esta é a verdade. Todo homem que um dia nasceu, tão certo como ele nasceu, ele vai ter que um dia morrer, porque o seu corpo não é eterno. E quando esse corpo morrer, nós estamos separados daqueles que nós deixamos, os filhos, esposa, família. Mas para Deus, a pessoa que uma vez foi salva, está em Cristo, ela vai se aproximar ainda mais dele. E a partir desse momento, a Bíblia diz que não passará pela segunda morte. O que quer dizer isso, segunda morte? Uma pessoa que não está salva, ela morre a primeira vez no corpo, para as pessoas que ela conhece aqui na Terra. Há uma separação corpórea. Mas se ela não está salva, ela passa pela segunda morte, a separação para Deus, a separação de Deus. Mas a Bíblia diz que aqueles que são salvos vão passar pela morte dizendo, ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Aonde está a tua coroa? E como Cristo é a primícia dessa ressurreição, é a primícia da eternidade, então nós entraremos para sempre no céu com Cristo, aonde nunca mais sairemos. Uma vez
entrando nesse lugar sagrado, então ali partiremos a viver a eternidade com Cristo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. Eu quero me resumir nessa parte, já que meus colegas comentaram sobre a ressurreição, sobre viverá eternamente. Então, aquele que morre em Cristo, ele vive eternamente. Ele não vai passar pela segunda morte. Ele viverá eternamente para sempre. Um dia o diabo caiu do céu para nunca mais subir. E um dia nós subiremos ao céu para nunca mais descermos. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então para mais uma parte do Eu Sou nesta noite. Vamos ler mais um texto aqui do segundo comentário. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Se vós me tivesses conhecido, também conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. João capítulo 14, versículo 6 em diante. Pastor Pedro, com seu comentário nesta noite. Caminho é uma estrada, é um meio que leva a pessoa a algum lugar. E o contexto em que Jesus estava falando, em que ele se referiu sendo o caminho, a verdade e a vida, mas no caso aqui o caminho, ele estava falando a respeito da promessa que ele deixou registrado e falando que nós seremos levados para o céu para habitar com ele para toda a eternidade. E atualmente ele está preparando para nós lugar, alojamento na mansão celestial, na mansão, no paraíso celeste. Então ele disse que para ir para lá, ele é o caminho. Ele é o caminho para o céu. Ele é o caminho para a vida eterna com Deus, junto de Deus, em comunhão com Deus, na suprema graça, na grande alegria. E Jesus, ele não é apenas um caminho, ele é o único caminho. Porque há essa mentira dizendo que todos os caminhos levam a Deus. É mentira. O único caminho que leva a Deus é o caminho por meio, por intermédio de Jesus. Hoje tem muitas pessoas perdidas mesmo, afastados de Deus e sem esperança para a vida eterna. E eu vejo que na vida cotidiana hoje tem um aplicativo que facilitou a vida das pessoas. Tem um aplicativo de GPS que a pessoa põe ali, digita o itinerário, a cidade em que ele quer chegar, digita o endereço, rua, número, e esse aplicativo conduz a pessoa para chegar no lugar certo. É um meio. Esse GPS é um meio de conduzir as pessoas para um determinado endereço. E vai certinho. Bom, Jesus é o caminho também para o céu. E ele deixou um GPS antigo que está nas mãos de muitas pessoas, chamada Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela aponta o meio, o jeito de nós ficarmos nesse caminho, de nós não nos perdermos. A Bíblia é o GPS que nos mantém no caminho que é Jesus, que nos leva para o céu. Assim como Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, nós sabemos que tem um outro ser que não quer que ninguém vá para o céu, e aquele ser chamado diabo, ele é o atalho. Não é o caminho, ele é o atalho, a mentira e a morte. E ele quer conduzir as pessoas para a perdição, para o inferno, que as pessoas percam a oportunidade de ir para o céu. Portanto, não se perca. Vá para o céu. Pegue o GPS chamado Bíblia e ela vai apontar para Jesus, o caminho que o conduz para o céu. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Evangelista Fabiano, Jesus Cristo é o caminho.
nos teus comentários nesta noite, em nome de Jesus Cristo, sobre este caminho. Ele disse, né, pastor Diego, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, né? O pastor Pedro já falou com muita propriedade. Ele não é mais um dos caminhos, Jesus Cristo não é mais uma possibilidade de boa orientação. Jesus não é, como muitas religiões tratam, o grande exemplo. Jesus é só um grande exemplo, né? Jesus seria um bom caminho, não. Ele disse, eu sou o caminho, né? É algo claro, é um artigo definido, né? O caminho. E ele traz isso de forma clara e objetiva. O pastor Pedro também mencionou, muito importante ter mencionado, não é todo caminho que leva a Deus. Só há um caminho que leva a Deus. Isso não é presunção, isso não é arrogância, isso não é superioridade. Isso é a Bíblia Sagrada, isso é o caminho. É um caminho, é Jesus Cristo. Ele é um meio, ele é acesso. O caminho é a direção, né? Não tem como ficar nas bordas do caminho e chegar a Deus. Não tem como ficar ao lado do caminho. Não tem como simplesmente achar o caminho lindo, atraente. As músicas desse caminho são maravilhosas, como eles falam bem, e não haver um posicionamento de entrar neste caminho e decidir caminhar neste caminho todos os dias da nossa vida. Para chegar a Deus, nós precisamos caminhar, entrar neste caminho, isto é, entrar na vida de Cristo Jesus, ou melhor dizendo, deixar a vida de Cristo Jesus reinar em nossa vida, ser guiado, dirigido, orientado, né? Uma boa ilustração o pastor Pedro usou como um GPS, né? O GPS traz orientação, ele traz direção, e Jesus Cristo nos traz essa direção. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Não existe um outro caminho, não há uma outra maneira. Nós somos condenados por natureza caída. A raça humana está debaixo de condenação. O nosso pecado nos condena diante de Deus. Nascemos como inimigos de Deus. Só há uma saída. Nascemos condenados ao inferno. Só há uma saída, não tem uma outra forma, não há um outro meio, há só um caminho, se chama Jesus Cristo. Esse caminho passa pela cruz, passa pelo Calvário, onde ele derramou o seu sangue, e por meio da fé, no nome de Jesus, na pessoa de Cristo, recebemos o perdão dos nossos pecados, mediante uma vida de arrependimento, confissão, renúncia, praticando a palavra de Deus diariamente, renunciando qualquer outro caminho, qualquer outro nome, qualquer outra pessoa. Somente ele leva ao Pai. Ele e mais um outro nome leva ao inferno. Botar a tua fé em Cristo e mais em outro nome, você continua condenado. Caminhar no caminho de Cristo e mais em outro caminho é impossível. Você pensa que está no caminho de Cristo, mas a Bíblia mostra que não sou eu que digo. As palavras são da boca de Jesus Cristo. Eu sou o caminho. Amém, pastor Gil. Glória a Deus, aleluia. Quando se falamos desse caminho, eu penso logo em seguida algo muito forte. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo está na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, está naquela hora, nos momentos finais da sua vida, quando ele deu o brado dizendo, está consumado. Para que nosso amigo internauta entenda, o sacerdote, ele entrava atrás de uma cortina, e que chamava-se o véu, e atrás daquela cortina, atrás daquele véu, ele fazia as suas orações para o povo. O povo ficava num lugar mais retirado, ele não sabia o que acontecia atrás daquele véu, porque naquele momento somente o sacerdote poderia estar ali, porque o sacerdote tinha acesso com Deus, ele tinha o acesso para pedir perdão aos pecados do povo. Então o sacerdote tinha um acesso a um lugar que era somente para os sacerdotes. Mas quando Jesus Cristo deu o brado dizendo está consumado, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto para baixo. De cima para baixo o véu se rasgou em duas partes. E o povo que estava lá embaixo enxergou o Santo dos Santos. A partir daquele momento, Jesus nos fez
sacerdotes, geração eleita, uma raça especial. E baseado nisto, Pedro entra e diz assim: nós entramos no santuário com a ousadia do sangue de Jesus Cristo. E por que eu estou falando isto? Porque hoje esse caminho não é um caminho apenas para os reis, não é um caminho apenas para os sacerdotes, não é um caminho apenas para os grandes homens. Há caminhos que limitam acesso a outras pessoas. Há caminhos que são pedagiados, há caminhos que são propriedades particulares, há caminhos que são privados. Quando Jesus abriu o caminho, ele quis dizer, abriu o caminho para a prostituta que estaria sendo apedrejada até a morte. Abriu o caminho para o ladrão que estava na cruz, que estava nos momentos finais, abriu o caminho para que ele entrasse no céu. Eu abri o caminho para você que está preso numa cadeia, numa prisão, para você que cometeu as maiores torpezas desta terra. Jesus Cristo abriu o caminho do perdão, abriu o caminho da reconciliação e abriu o caminho para nós chegarmos a Deus. Esse caminho veio pelo acesso do sangue de Jesus Cristo. Ele deu o acesso a esse caminho. E esse acesso é o seu sangue. Esse acesso é a sua morte. Quando nós entramos pela porta das ovelhas, logo nós encontramos uma porta estreita e um caminho apertado. É bem verdade que esse caminho não é um caminho largo, é um caminho difícil, é um caminho que os pesos têm que ser deixados, é um caminho cheio de pedra, é um caminho de sacrifício, é um caminho que nós levamos uma cruz das costas, a cruz de Cristo. Não uma cruz de madeira, mas a cruz da vergonha, a cruz da rejeição, a cruz da perseguição. E é nesse caminho que devemos andar, ainda que seja um caminho de dor, ainda que seja um caminho de lágrima, ainda que seja um caminho doloroso. Um dia, quando Jesus estava pregando uma mensagem, os homens levantaram e foram embora, resolveram voltar daquele caminho. Estavam recuando. Quando Pedro olhou e disse, duro é esse discurso. Jesus disse, se você quiser pode ir embora também. Ele disse, não, como eu vou para outro lugar se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Na verdade, esse é o único caminho que conduz o homem à salvação. É o único caminho que leva o homem às portas celestiais. Este é o caminho, ainda que seja um caminho doloroso, ainda que seja um caminho de pedras, ainda que seja um caminho de muitas duras lutas e perseguições, mas é um caminho apertado, mas é o caminho que nos conduz à paz, é o caminho que nos leva ao acesso com Deus, é o caminho que nos leva à purificação dos nossos pecados. Jesus Cristo, o homem, o Filho do homem, ele abriu esse caminho. Ele abriu esse caminho. Para o mais miserável pecador, ele abriu o acesso para que nós tornássemos sacerdotes de Deus, geração eleita, povo escolhido, e por isso eu dou glória a Deus. E você que está me ouvindo agora, você que está na tua casa, você que está num quarto de hospital, você que está nos ouvindo agora, você pode invocar esse caminho na tua casa. Você pode invocar esse Deus que nós estamos pregando em sua casa. O Jesus Cristo, o homem que morreu na cruz, que derramou o seu sangue, que abriu acesso ao Pai Celestial, que abriu acesso através do seu sangue, que abriu o caminho através da sua morte. Hoje, eu e você podemos chegar com ousadia no lugar sagrado, no lugar santo. Não precisamos de um intercessor humano, não precisamos de um intercessor que já tenha morrido, não precisamos mais disso. Porque só há um caminho hoje. Esse caminho chama-se Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que está aberto o caminho para todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir para você, amigo ouvinte, que está chegando agora juntamente conosco, você que está participando da live, você que entrou há pouco tempo, peço para você nos ajude compartilhando, nos ajude colocando nas redes sociais, compartilhando nos grupos dos amigos, nos grupos da família, nos grupos da igreja, nos grupos que você faz parte, nos ajude, é muito importante a sua participação, é muito importante que você nos conecte com outras pessoas para que mais vidas possam ser abençoadas com esta palavra. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero mandar uma saudação rapidamente aqui
aproveitar esse pequeno intervalo, aos nossos amigos internautas que já mandaram suas mensagens. Aqui eu quero fazer um pequeno resumo, rapidamente aqui, deixa eu me lembrar alguns que já estão participando conosco. O Cristiano Padilha, lá da Coxilha Velha, meu ex-aluno, que Deus abençoe o Cristiano, também está participando aqui conosco. Deixa eu ver aqui, a irmã Carol e o pastor Alceu aqui do Imbé, que Deus abençoe em nome de Jesus. Também a Fernanda Rosa, lá de Taquari, membro da nossa igreja, que Deus abençoe em nome de Jesus. A irmã Mariana Francisco, Deus te abençoe também, irmã Mariana. A Lena Veloso, participando conosco aqui também, que Deus te abençoe. A Sônia Marques, aqui do Imbé, seja bem-vinda, dona Sônia, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais está participando conosco aqui nesta noite. Daniel Cezimbra, de Taquari, que Deus abençoe Daniel, a Celira, sua mãe, o Pipoca, o seu pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver quem mais está participando. A irmã Josiane, lá de Montenegro, irmão Edson. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Marcos Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Paula, Deus abençoe o Marcos Basto, Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí juntamente conosco nesta live, nesta noite abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode participar também mandando a sua mensagem. Também aqui o Nato Silva participando também, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Um grande abraço para você, Nato. Também o Valdair Rosa, meu sogro lá de Taquari, participando. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos os nossos amigos, nossos irmãos internautas, nessa noite de terça-feira, onde temos a live dos amigos, onde todas as terças-feiras estamos conectados juntos, com assuntos importantes, com assuntos teológicos, com assuntos de conhecimento bíblico. Eu tenho certeza que todos que estão nos acompanhando estarão crescendo nesta noite na presença de Deus, no conhecimento das Escrituras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Pedro, Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Nós já colocamos a parte que ele é o caminho, mas agora, pastor Pedro, ele também é a verdade, ele também é a vida. Com o seu comentário em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, Jesus disse que ele é a verdade. Nesta época em que vivemos de muitos fake news, muitas mentiras, a mentira é coisa velha, né? A Bíblia diz que o diabo, ele é o inventor da mentira. Ele é o pai da mentira. Ele foi o primeiro a mentir. Mentiu primeiramente para os anjos no céu, para apoiá-lo numa rebelião, e depois ele mentiu para Adão e Eva, e conseguiu demovê-los do paraíso e fazer com que eles fossem expulsos para essa terra de dores e espinhos e amarguras. Então, existe o autor de fake news, o mentiroso, o diabo, e ele é um mentor, ele dá mentoria para muitas pessoas, ele cria teorias, ele cria tantas coisas, faz a cabeça de pessoas que se dizem sábias e são enroladas, enganadas pelo pai da mentira, e continuam esses a propagando essas mentiras escabrosas. Mas Jesus, ele é a verdade. E não é uma verdade relativa, como esse povo do pós-modernismo ficam dizendo que não existem verdades absolutas, que tudo é relativo. Engano deles, é fake news, porque Jesus, ele é a verdade absoluta, sem nenhuma sombra de dúvida, sem nenhuma variação. Jesus é a verdade intrínseca. Por isso que muitas vezes ele, quando reportava alguma coisa, ele diz, na verdade eu te digo, é sem sombra de dúvida, ele é a verdade. Ele é a verdade revelada na Bíblia Sagrada. Mas o pai da mentira é o diabo. E ele tenta sempre desencaminhar algumas pessoas. O diabo, ele criou e permite o acesso a tantas vãs filosofias, a tantas falsas religiões, a tantas heresias que tentam desencaminhar a pessoa do caminho verdadeiro, indo
para esse atalho que leva à morte. Pessoas acreditando fielmente em mentiras. Mentiras bonitas, bem contadas, muitas vezes com uma aparência sofisticada ou científica. Algumas seitas tão secretas, tão ocultas, de pessoas que se dizem tão intelectuais, tão avançados, mas estão num lugar tenebroso de mentira. Jesus é a verdade absoluta. Ele é o único meio, ele é o único salvador, ele é o único redentor. Ele não é sombra, ele é a verdade verdadeira, a luz plena e clara. Jesus é a verdade. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Um grande abraço aqui para o pessoal que está entrando agora, Dolores Feijó, também o nosso irmão aqui, o irmão Marcos Dadenberg. Que Deus abençoe você, irmão Marcos, em nome de Jesus Cristo, um forte abraço. Também entrou aqui juntamente conosco na live. Teve mais uma pessoa que entrou aqui e comentou. Eu perdi agora aqui, depois eu vou estar vendo aqui. Teve mais uma pessoa que mandou um abraço aqui, daqui a pouquinho nós vamos estar vendo. Nós vamos estar mandando um abraço aí. Me ajuda aí, Dani, vendo as pessoas que estão entrando, mandando um abraço. E você também pode comentar, pode compartilhar. Você pode entrar aqui nos comentários, fazer uma pergunta, se você quiser, mandar uma saudação, que nem aqui já a Dolores está respondendo aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Michele Martinez Magalhães também entrou aqui na live. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. A live está ao vivo, está em tempo real. Você pode ir colocando a pergunta, pode ir colocando o comentário, pode interagir conosco. Você pode interagir, nós vamos estar interagindo com as pessoas que estão comentando aqui. Você que está aí assistindo a live, mas não quer ser divulgado aqui o seu nome, não vai ser, fica tranquilo. Pode permanecer aí, nós divulgamos os nomes das pessoas que estão colocando aqui, que estão comentando, que estão participando aqui da live em nome de Jesus, como o irmão Antônio Santos, o pastor Antônio, que está lá nos assistindo agora. Grande abraço, pastor Antônio. Um abraço para você em nome de Jesus. Evangelista Fabiano, Jesus Cristo é a verdade e a vida, com o seu comentário em nome de Jesus. É interessante, pastor Diego, o ponto ali que o pastor Pedro levantou, que muitos dizem, né, não existe verdades definitivas, né, tudo é relativo. E aí eles dizem, todas as opiniões são relativas, todas as afirmações, todos os pressupostos são relativos. Se tu parte desse pressuposto que todas as afirmações são relativas, depende do ponto de vista, então essa própria afirmação que tudo é relativo, é relativa também. Não há confiabilidade. Exato, né? O pressuposto da pessoa é que tudo é relativo. Aí ela afirma, não existe verdades absolutas. Se tudo é relativo, ela acabou de afirmar algo relativo também, né? Então, te abre caminho, até essa própria opinião te abre caminho que existem verdades absolutas. E porque existem, nós podemos crer. Jesus Cristo, ele afirmou com uma autoridade categórica, uma autoridade ímpar, de quem conhece o Pai, sabe quem é, sabe de onde veio e para onde vai. Jesus, ele não veio falar de uma verdade, Jesus não veio simplesmente apontar para uma verdade. Veja a verdade que eu estou anunciando, que eu estou pregando. É muito mais profundo, é muito mais além. Jesus aponta para si e diz, eu sou a verdade. Quer conhecer a verdade de todas as coisas? Olha para mim. Aqui contém a resposta. Aqui contém não só o caminho, mas aqui contém a resposta. Aqui contém a verdade genuína de todas as coisas. E a verdade, ela traz luz, ela traz ao conhecimento, porque no momento em que ela desmascara as mentiras, no momento em que a verdade entrou na minha vida e desconstruiu as mentiras, desconstruiu aquilo que eu estava embasando a minha vida e que na verdade era só areia e tudo aquilo veio abaixo, Jesus Cristo colocou
um alicerce. A própria rocha, Cristo é a rocha, Ele é o fundamento. Ele é essa verdade ao qual eu posso firmar a minha vida, ao qual eu firmei, ao qual mudou todas as coisas. Isso acontece com todos aqueles que entregam sua vida a Cristo. E essa verdade, ela se evidencia, essa verdade manifestada na pessoa de Cristo, ela muda a tua vida, ela vai alterar realidades, ela vai te mostrar, ela vai te iluminar, mostrando, fazendo tu perceber coisas que tu não via, coisas que antes estavam ocultas aos teus olhos. Por exemplo, as coisas espirituais, as quais se discernem espiritualmente, e sem a verdade, que é Jesus Cristo, não há como discernir as coisas espirituais, não há como discernir que nós somos pecadores, precisamos de um Salvador, precisamos do perdão dos pecados, e somente Cristo Jesus é quem pode nos perdoar por meio do seu sacrifício, e então sermos aceitos por Deus. Jesus é essa verdade que liberta. O texto bíblico diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade quem liberta o homem, abrindo os olhos, destruindo as mentiras, desfazendo, rompendo os grilhões, as correntes da mentira. Porque a mentira mantém o homem escravo, mantém o homem preso. O homem fica dependente daquela mentira. Ou por não saber que é mentira e permanecer nela, ou por desejar. Ele vive uma vida de mentira, de pecado, ao qual ele fica na dependência desse pecado, e ele fica escravo desse pecado. E Jesus veio para libertar o homem a partir da verdade, que é a própria pessoa de Cristo. E esse convite está aberto, e a oportunidade está aberta, e ele é acessível para todos. Ele diz: vinde a mim, porque Glória eu sou a verdade. Aleluia. Jesus Cristo é a grande verdade. E eu penso assim, pastor Pedro, evangelista Fabiano, a palavra diz que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não existe outra verdade tão absoluta como a sua palavra. Jesus disse que a sua palavra é a verdade. É tão confiável que nem uma vírgula, nem um tio passarão daquela palavra, porque ela é a palavra. Jesus disse: olhar as escrituras, porque elas testificam a mim a verdade. A palavra é a verdade. Jesus disse aos seus discípulos: vocês vão receber o Espírito da verdade, o qual o mundo não conhece. E Jesus diz que ele é a verdade. Nós temos 3 verdades absolutas. A palavra é a verdade. O Espírito que veio sobre nós, Jesus diz que é o Espírito da verdade. E ele é o caminho e a verdade. E eu fico pensando agora, essas 3 pontas tão fortes do Evangelho, esses 3 pilares, como é que eu posso ter uma vida de mentira? Como que eu pergunto, eu fico imaginando, com tantos escândalos que nós vimos hoje, de pastores, obreiros e até membros da igreja, que vivem uma vida de mentira, uma vida dupla, uma vida de falsidade. Eu já estou aqui aplicando um pouco o comentário de vocês, foi muito bom, não precisa aplicar mais do que isso, eu não preciso comentar mais do que isso, acho que já vale a aplicação. Como que posso agora, tendo o Espírito da verdade, acreditando numa palavra que é verdade, pregando uma palavra que é verdade, crendo que Jesus Cristo é a verdade, mas viver uma vida de mentira? E viver uma vida que não corresponde com isso. Para que o Espírito da verdade esteja sobre mim, para que Jesus Cristo, a verdade, esteja comigo, para que a palavra da verdade esteja junto, eu preciso ser uma verdade. Uma das pessoas que Cristo mais condenou de todas foram os hipócritas, porque eles falavam da verdade, pregavam a verdade e viviam as máscaras da mentira. Outras pessoas que Jesus criticou duramente foram os fariseus, que conheciam a verdade, pregavam a verdade com os homens, mas nem um minuto sequer viviam dentro daquela verdade. O hipócrita é uma religião de máscara, aonde coloca as máscaras e vive uma vida de hipocrisia, de mentira. O fariseu é uma outra religião devasta, uma religião onde que prega a verdade, onde se veste com uma verdade e por fundo existe uma mentira. Então que a gente possa ser uma verdade, que nós possamos ser uma verdade sincera, que nós possamos viver essa verdade, para que o Cristo, que é o caminho, que é a verdade, a palavra que é a verdade, o Espírito que é a verdade, possa estar junto conosco, possamos fazer anexo
que a nossa vida também seja uma grande verdade. É melhor, pastor Pedro, evangelista Fabiano, um publicano, orando de si para si, confessando as suas misérias numa verdade, dizendo, tenha misericórdia de mim, pecador, de que alguém batendo no peito, arrotando santidade, dizendo, eu não sou como esse pecador, eu não sou como essa pessoa, eu sou melhor do que os outros. Vamos viver a verdade. Vamos crer na verdade. Vamos viver a verdade. Vamos buscar a verdade. Cristo é a verdade. O diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio. Nunca se afirmou na verdade. Nós temos duas escolhas em nossa vida. Ou vivemos a vida como os filhos da mentira, como os filhos do diabo, que não se afirmam na verdade, ou vivemos um caminho na rocha, que é Jesus Cristo, na sua palavra, com o seu Espírito, e vivendo esta verdade. A escolha é nossa. Se vivermos a verdade, somos frutos e somos filhos desta verdade. Deus abençoe aqui os irmãos que estão entrando conosco, que estão junto com a gente. O irmão Elias Chu também participando aqui, que Deus o abençoe em nome de Jesus. A irmã Sandra Origi também está participando conosco, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver os nossos irmãos internautas que estão participando. Alberto de Melo também entrou participando. A Luana Emiqueias Rocha Origi, aqui de Tramandaí. Eu acho que é um músico aqui do Brasil, Cristo, se não me engano. Toca aqui o saxofone, Fabiano, teu amigo. São nossos primos. Emiqueias. São nossos primos. Eu creio que é ele que está aqui, Junão. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Aí está junto conosco aí na live também. Em nome de Jesus. Vamos ver quem mais entrou aqui. E a gente vai mandar um abraço. O Alessandro Meinhardt, é assim que fala, pastor Pedro? Meinhardt. Meinhardt, Alessandro Meinhardt também, Deus abençoe, esposo do Fabiano também comentando, a irmã Patrícia, um abraço para ela aí, que Deus te abençoe, irmã Patrícia, em nome de Jesus Cristo. Você também pode participar, você também pode mandar o seu alô, você pode mandar o seu abraço, você pode aí mandar a sua saudação. Nós estamos comentando o nome das pessoas e mandando saudação para quem fez os comentários. Quem está entrando na live, a gente deixa lá, participe, continue conosco em nome de Jesus Cristo. Um abraço aí, o pastor Antônio está comentando. Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe o pastor Antônio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vida, pastor Antônio. Aí, Fabiano, o MQ falando aqui, isso mesmo, um abraço. Você acertou certinho aí, é teu parente mesmo aí. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos então para mais um ponto. Antes de passarmos para esse ponto, vamos pedir para o pessoal compartilhar a live. Isso, vamos entrar na vida agora. Vamos pedir para o pessoal compartilhar a live, para o pessoal colocar nos grupos da família, nas redes sociais, nos grupos que você faz parte. Coloque aí também marcando uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você quer que essa live chegue até ela. Marque os teus contatos aí no comentário, faça com que essa live chegue mais longe nesta noite. Convidando você a estar junto conosco toda terça-feira, às 8 da noite, sempre com um assunto baseado em cunho teológico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para trazer a palavra de Deus às pessoas, e é isto que é o mais importante. Nós não estamos aqui para fazer o sensacionalismo. Aqui é Bíblia, palavra, em nome de Jesus Cristo. E vamos continuar assim para a glória de Deus. Aleluia. Pastor Pedro, agora Jesus Cristo é a vida. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus com os seus comentários. A Bíblia, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ele disse, eu sou a vida. E há um nome que se encontra no Novo Testamento, referente a Jesus, que ele é o doador da vida. Portanto, a vida vem de Jesus. Jesus, como Deus, é o doador da vida. Jesus, quando estava em Deus, no Antigo Testamento, no momento da criação, Jesus, ele foi o Criador. Ele criou os seres vivos. Ele é o Criador da vida. Jesus por isso que ele é a vida. A vida está nele e ele empresta essa vida aos seres inanimados e tornam-se vivos. Jesus, ele é o doador da vida, o Criador. E ele criou o homem. Na verdade, quando ele criou o homem,
o ser humano, a ideia era que eles pudessem viver continuamente sem experimentar a morte. Esse era o plano original. Que o homem, na pessoa de Adão e Eva, a primeira família, eles não experimentassem a morte, vivessem continuamente. Essa era a ideia da vida que Jesus tinha outorgado para o ser humano. Mas há um outro ser, que é o príncipe da morte, chamado Satanás, e a morte veio por meio do diabo, do pecado e da carne. E Adão e Eva escolheram, no seu livre-arbítrio, associar-se com Satanás, com o diabo, e eles acabaram morrendo. Morreram espiritualmente na mesma hora em que pecaram. E alguns anos mais tarde, morreram fisicamente. A morte não estava no plano de Deus, ainda que Deus sabia que isso iria acontecer. Mas Jesus é o doador da vida, ele é a vida. Portanto, para o homem que, como nós, que vivemos hoje, temos uma vida terrena limitada. A nossa vida aqui na Terra é limitada a 70, 80 anos. A Bíblia diz que passando dos 80 anos é cansaço, é enjoo, é fadiga, porque a nossa carne vai se rendendo e a morte se aproxima. A nossa vida é limitada, mas Jesus, quando diz que ele é a vida abundante, a vida em abundância. Ele, como o Criador, o doador da vida, e ele quer também que nós venhamos a ter uma vida abundante, ainda que vivemos hoje numa vida limitada terrena. Mas ele promete, porque nós vimos no começo que ele é também a ressurreição e a vida. Então, aquele que está em Cristo, aquele que está em Jesus, aquele que crê em Jesus, aquele que é de Jesus, que tem a vida em Jesus, como o pastor Antônio antes deixou escrito, estava aí na legenda, que Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Cristo vive em nós, quando Jesus vive em nós, nós temos vida em abundância. Nós temos Jesus dentro de nós, que é a vida em potencial. Nem mesmo túmulo, nem mesmo caixão, nada poderá nos deter para termos a vida plena e abundante, a vida eterna no céu. Portanto, Jesus, ele é o Criador da vida e é também o Salvador nosso, que volta a devolver a vida para nós, ainda que venhamos a morrer. Eu sempre digo que há uma aliança que Jesus fez, uma promessa de dar essa segunda vida para nós. Mesmo que venhamos a morrer fisicamente, ele promete nos restaurar a vida e a vida plena. Não mais uma vida limitada como essa que nós temos. Uma vida plena, no paraíso, no céu. E ele havia dito, por ocasião da multiplicação dos pães, que aquele que comer da carne dele e beber do seu sangue, ele o ressuscitaria no último dia. E quem comesse da sua carne e do seu sangue teria a vida eterna. Portanto, cada vez que participamos da Santa Ceia do Senhor, como congregados da igreja, como membros do corpo, nós estamos ratificando essa aliança com o doador da vida, com a vida plena, que é Jesus. Portanto, meu querido amigo, ouvinte, internauta, participe da Santa Ceia do Senhor. Renove sua aliança mensalmente com Jesus. Fica dizendo para ele, estou presente e quero ser ressuscitado. Por quê? Porque Jesus é a vida eterna, a vida que é dada a nós. É isto, meus amigos. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mandar aqui um abraço ao pessoal
Su Pereira aqui, Tramandaí, entrando, que Deus abençoe. Irmã Su colocou, só o Senhor é Deus, nome de Jesus Cristo. A irmã Marli, esposo do pastor Pedro, colocando aqui também, comentando, Jesus Cristo é a vida. A irmã Sandra Orige também colocando aqui, que Deus abençoe. O Alessandro Mainarti, Jesus é o agente divino na criação, é o verbo, é a ação, porque dele, por ele, são todas as coisas. Que Deus abençoe aí, irmão Alessandro, a irmã Liane Chimendes também participando conosco, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe aí, irmã. Ô, Glória, dá um abraço aí então no pastor também, que está junto conosco, em nome de Jesus Cristo. Irmão Elias Chu também aí participando conosco, dando glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Nova Hartz, o Elias Chu. Um abraço a todo o pessoal de Nova Hartz, então, que está ligado conosco, pessoal do Vale dos Sinos, também Montenegro, São Leopoldo, Novo Hamburgo, pessoal do Vale do Taquari, ali Taquari, Triunfo, Tabaí, que está conectado juntamente conosco também nesta noite, pessoal aqui do Litoral Norte, Imbé, Tramandaí, Cidreira, Capão da Canoa, muitos internautas aqui da região do Litoral Norte, juntamente conosco, e da grande Porto Alegre, Canoas. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Fabiano, evangelista Fabiano, agora chegou a hora de nós falar sobre Jesus Cristo é a vida. Ele é a vida. Enquanto você já vai fazer seu comentário, peço para você, amigo internauta, que entrou agora, compartilhe, curta a live desta noite, nos ajude a chegar mais longe, nos conecte com outras pessoas. É nós aqui conectados na palavra e você aí nos ajudando a nos conectarmos com outras pessoas e conectados na mesma fé, conectados com Deus, aqui na live dos amigos. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus Cristo. Evangelista Fabiano, Jesus Cristo é a vida. Amém. Como o pastor Pedro bem colocou, Jesus, ele é o Senhor da vida, ele é o autor da vida, ele é o doador da vida, ele tem todo o domínio, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade sobre a vida, dele sai vida, emana vida, ele manifesta a vida. Tudo que Jesus faz, ele restaura, ele cura, ele sara, ele traz vida, ele traz transformação de dentro para fora no ser humano. Só Jesus tem vida para dar. Não existe um outro nome que tenha vida para dar. O diabo só gera morte. E Jesus Cristo, ele é a vida. A morte não é problema para Deus. Jesus ressuscitou a muitos. No terceiro dia, Jesus mostrou de novo que a morte não é um problema para ele. Ter enfrentado a morte ali no Calvário, ali na cruz, não foi um problema. Porque ele é Senhor da vida. E só ele tem vida para dar. E a qualidade da vida que Deus dá é vida eterna. Por quê? Porque Jesus Cristo é eterno. Ele sempre existiu e ele sempre vai existir, como nós conversamos na live passada. Ele não teve um início, ele não vai ter um fim. De eternidade em eternidade ele é Senhor. Então a natureza de Deus é a eternidade. Deus é eterno. Logo, a vida de Deus é uma vida eterna, e a vida que Deus oferece é a vida eterna. Não há uma outra forma de receber vida eterna, somente por meio da pessoa de Cristo, somente por meio do perdão que Deus oferece pelo sacrifício do seu Filho. Jesus é essa vida que nós precisamos. A vida, nós podemos dizer que é um dos bens mais preciosos que Deus deu ao ser humano aqui nessa terra. Desde que Adão abriu os olhos, desde que Adão começou a respirar e ele viu a Deus, e ele se levantou, se ele foi formado deitado, né? Eu sugiro que ele deva ter se levantado. Desde esse momento, a vida é algo que só Deus pode dar. E quando ele perdeu o contato com Deus, entrou em pecado e entrou a morte na humanidade, o homem entrou num estado de condenação ao qual a morte entrou na vida do homem. E de lá até hoje, somente quem passa pela angústia da morte, somente aquele que vê a morte de perto, sabe o valor que tem a vida. Não é incomum nós escutarmos relatos de pessoas dizendo
eu passei por uma situação em que ganhei um livramento no automóvel, uma bala perdida, passou próxima. Tantas situações, e a pessoa diz assim, é como se eu tivesse nascido de novo. Eu vejo a vida de outra forma, eu vejo a vida com outros olhos. Tamanha a importância da vida quando o ser humano se depara com a fragilidade dele diante da morte. Mas quando Cristo entra na nossa vida, nós temos a promessa da vida eterna, nós temos a promessa da ressurreição, e a morte, ainda que possa nos deter por um certo tempo, ela já está derrotada. O dia dela já está contado. Jesus já pisou sobre ela lá no Calvário o 3º dia. E nós também haveremos de vencê-la para sempre. Em nome de Jesus. Amém, pastor Diego. Glória a Deus. Eu quero perguntar para você, amigo internauta, que está nos assistindo agora, eu quero perguntar para você, o que é a vida para você? Qual é o conceito que você tem sobre a vida? O que é a vida para você agora? Responda para dentro de si mesmo. O que é a vida? O que é a vida? O que é para você ter vida? Eu creio que Jesus, poderíamos falar da vida, criação, como aqui o pastor Pedro já falou, quando Deus soprou no nariz do homem o fôlego de vida, e ali ele inspirou. Ele inspirou por quê? Porque ele colocou vida dentro do homem. Ele assoprou e o homem inspirou. E quando o homem morre, ele expira, porque ninguém morre fungando para dentro. O homem morre quando assopra para fora. A última coisa que o homem vai fazer na vida dele vai ser dar um sopro para fora. Ele expira. Isso é morte na vida física, corporal. Mas eu não estou falando desta vida agora, que aqui meus colegas já comentaram. Eu quero perguntar para você que está nos ouvindo agora, o que é vida para você? O que é ter vida para você? Não vida física, de tornar a viver e morrer, mas o que é viver a vida para você? E eu quero fazer um comentário muito forte. O que é viver a vida para você? Jesus disse, aquele que ganhar a sua vida, perderá. E aquele que perdeu a sua vida, vai ganhar. E quando ele está falando isto, ele não está falando daí desta vida física só. Ele não está falando dessa vida de nascimento. Porque para muitos, ganhar a vida é ir para um bailão, ir para uma festa, bebedeira. Então eles dizem assim, hoje eu vou aproveitar a minha vida. Quando eu me converti, pastor Pedro, com 19 anos, evangelista Fabiano, a pessoa chegou para mim e disse para mim, mas tão jovem. Não, mas deixa para quando você ficar velho. Você tem que aproveitar a vida. E a concepção daquela pessoa que eu fosse para a igreja, eu não estaria mais vivendo a vida. Não estaria aproveitando a vida. Só que, na verdade mesmo, Jesus disse uma coisa, que quem quiser ter vida, tem que perder esta vida que as pessoas acham que é vida. E quem perde esta vida que as pessoas acham que é vida, ganha e recebe a verdadeira vida. Bebe da fonte de água viva, da fonte de águas vivas, bebe da fonte de vida. Amém. A fonte de vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdadeira vida. E Jesus disse, aquele que perder a sua vida, vai ganhar. E aquele que pensa que ganhou a vida, perdeu ela. Eu vejo um jovem rico chegando para Jesus, e Jesus disse para ele, vende tudo que tu tem e terás um tesouro celestial, vem e me segue. Ele tristemente abandonou a caminhada e deixou tudo para trás. Perdeu o caminho, perdeu a verdade e perdeu a verdadeira vida. Achou que os bens materiais traziam mais vida do que a vida em Cristo. Eu quero falar para você agora, ainda que você cheire toda a cocaína do mundo, ainda que você beba todas as garrafas de cachaça, de cerveja do mundo, ainda que todas essas alegrias venham para você, no outro dia você não terá a verdadeira vida. O outro dia você vai ter que cheirar cocaína de novo, vai ter que beber de volta, ainda que você praticou sexo com todo tipo de pessoas e coisas que você imaginou na vida, pensando que isso era uma realização pessoal. Quando terminar aquele momento, você vai voltar a ser triste e voltar a ser infeliz. Agora, se você encontrar Jesus Cristo, Ele é a verdadeira fonte de vida, Ele é a verdadeira vida. Todas essas coisas, você vai entender que nós perdemos essas coisas que para o mundo são vida, mas porque nós perdemos isso, porque nós encontramos a verdadeira vida. Nós encontramos Jesus como fonte de prazer, como fonte de relaxamento, como fonte de vida
mental, física e espiritual. Jesus Cristo, ele nos dá vida agora e nos dá vida por vir ainda. Ele nos dá abundante vida. A abundância de vida está em Cristo Jesus. Então eu quero falar para você agora que tem esse conceito de vida, que aproveitar a vida é orgias, que aproveitar a vida é bebedeira, que aproveitar a vida é festa, que aproveitar a vida é passeio, é ter muito dinheiro. Digo para você que isso não é a verdadeira vida. Isso não traz vida e não traz alegria. A verdadeira vida está em seguir a Cristo, está em perder esta vida e achar outra vida muito melhor. Eu perdi esta vida do mundo, eu fui sepultado nas águas, eu morri para o mundo. E quando eu morri para o mundo, eu nasci de novo. Nasci por uma nova vida. E quando eu nasci para esta nova vida, eu descobri que então eu recebi vida em Cristo. Por isso, pastor Pedro, que nós se batizamos, morremos o velho homem, sepultado nas águas. Por isso, evangelista Fabiano, que temos ressurreição quando saímos das águas, temos um novo nascimento, nascemos para Deus, nascemos para uma nova vida, sepultamos aquela vida dos homens e nascemos uma nova vida por Deus. E se isto não acontecer, verdadeiramente não encontramos a vida. Se não formos sepultados, o velho homem, não nasceremos um novo homem. Um dia Nicodemos disse para Jesus assim: como pode um homem velho nascer de novo? Como é que pode isso acontecer? E aí Jesus disse: não é nascer da carne, é nascer das águas e do Espírito. E importa-vos nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra no céu. E se nós nascermos de novo, nasceremos para uma nova vida. Eu nasci para uma nova vida em Cristo, no ano de 1996. Nasci para uma nova vida em Cristo. E hoje eu tenho vida em Deus. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a verdadeira vida. Ainda que nós choramos, ainda que os dias são difíceis, ainda que tudo está ruim, há um prazer de nós termos uma vida que está sendo gerada dentro de nós através do Espírito Santo que sopra dentro dizendo: eu estou vivo, eu ressuscitei e vós também viverão. Foi isso que Jesus disse: eu vivo e vocês também viverão nesta vida que está em Cristo. Que Deus abençoe todos os irmãos internautas, a todos os irmãos que estão conosco aqui nesta noite, nesta live abençoada. Vou mandar aqui os alô também. Que Deus abençoe o irmão Edson Rosa, que está lá em Montenegro. O irmão Edson é assíduo aqui nas nossas lives. Ele sempre participa, ele e a irmã Josiane, e ele é um guerreiro, está sempre lá em Taquari conosco, pega a Kombi dele, leva os irmãos para Taquari. Ele é forte, esse irmão Edson aí. Ele é um braço da igreja muito forte lá em Taquari, Montenegro. Sim. Que Deus abençoe ele em nome de Jesus Cristo. A irmã Supereira aqui participando também. A irmã Adelaide, que está agora lá em Capão da Canoa, era minha conterrânea em Taquari, fez o mesmo roteiro que nós fizemos, a mesma rota, veio para o litoral norte. Que Deus abençoe a irmã Adelaide também, em nome de Jesus. A irmã Lena Veloso participando, o irmão Elias Chu. Depois nós vamos colocar aqui o comentário dos irmãos já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês que estão ligados na live, que estão participando, que estão compartilhando, que estão curtindo nesta noite a live. É muito importante a sua participação, é muito importante esta interação que nós temos com o nosso amigo internauta. Essa interação, ela é forte, ela é importante, porque quando nós interagimos aqui entre nós nos conectamos também. Nós sabemos que você está aí. Isso é muito importante para nós. Nos motiva ainda mais de estarmos aqui trazendo a palavra, nos motiva ainda mais de estarmos toda terça-feira dedicando esse tempo a estarmos trazendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um Eu Sou, então. Vamos para mais um Eu Sou nesta noite. Agora, Jesus Cristo está dizendo em João capítulo 15, versículo 1 em diante: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor, eu sou a videira. Vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mais um eu sou, pastor Pedro. Eu sou a videira verdadeira, com os seus comentários. Aqui Jesus usa uma alegoria, uma metáfora da agricultura.
falando do parreiral de uva. Os judeus praticamente todos tinham na sua casa uma videira, alguns pés de uva. Isso era algo da tradição deles. Então Jesus falou algo bem conhecido. Mas ele disse que daquele parreiral, ele se assemelha à videira principal, a videira verdadeira, que é o caule principal, aquele caule mais grosso que brota do chão, que tem raiz, que está do chão e sobe como um caule mais grosso. E ele diz que nós somos aqueles caules fininhos, chamados ramos, que está ligado no caule principal, na videira verdadeira. A videira verdadeira é aquele caule principal que está em contato com a raiz. E que os ramos todos se nutrem do caule principal, que é a videira verdadeira. Ele deixa bem claro, nós, seres humanos, somos os ramos, os galinhos, e que nós estamos ligados nele. É importante ele dizer isso, porque ele diz dessa maneira, ele deixa entender que se nós não estivermos ligados a ele, unidos a ele, nós morremos. Porque o ramo precisa estar ligado ao caule principal, à videira verdadeira, ao caule, aquele grosso que está ligado à terra, à raiz. Porque é o caule principal, a videira verdadeira, que leva os nutrientes, os líquidos, que leva a água. Quando nós queremos ter uma vida dissociada de Jesus, afastada de Jesus, nós vamos secar. É como um ramo pegar e dizer, eu não preciso ficar unido a esse caule principal. Eu vou ter vida própria. Não consegue. Você vai cair no chão e vai secar. Aquelas folhas bonitas que você tem, que você tinha, como um ramo, e às vezes tem ramos que são bem folheados, bem floridos, mas não sobrevive se não estiver ligado no caule principal, na videira verdadeira. Você vai ficar sem nutriente, sem água e fatalmente irá morrer. Então Jesus está deixando essa lição, que nós temos que estar unidos, sermos um nele. Como havia dito antes, o pastor Antônio deixou na legenda, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que formar-nos um com Cristo, deixar Cristo viver dentro de nós, deixar Jesus tomar as rédeas da nossa vida, tomar o controle, Ele nos dirigir em todas as coisas, porque senão fatalmente morreremos. Hoje nós vemos pessoas que cometem suicídio e as pessoas olham, mas parece que essa pessoa tinha tudo, tinha riqueza, tinha bem-estar social. Mas como é que se mata? Por algum motivo, a pessoa ficou rompida do caule principal. E quando você não está ligado, unido, grudado em Jesus, a morte vem. Então não podemos nos arvorar e achar que estamos bem sem Jesus. O versículo esse termina que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus não podemos nada. É só com Ele. Não tem outro jeito. É só com Ele. Sem Jesus, fatalmente morreremos. E aquele que continua unido ao caule principal, aquela pessoa que como um ramo está ligada à videira verdadeira, ela vai ter vida e no tempo certo vai frutificar, vai dar frutos. A Bíblia fala dos frutos do cristão, frutos de justiça, os frutos do Espírito,
Em Gálatas capítulo 5, tem uma lista de 9 frutos que nós somos convidados a dar. Né? Alguns deles é o amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Olha, quanta coisa boa nós somos chamados para dar. Servir de bênção para os outros, ser propagador das boas novas, ser um propagador do evangelho, muitas vezes mais do que palavras. A nossa vida já prega, a nossa vida já fala, a nossa vida já aponta para em quem nós estamos ligados e grudados. A quem nós pertencemos? Pertencemos à videira verdadeira, que é Jesus. Sem Jesus, morremos. Em Jesus, viveremos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Com o seu comentário, evangelista Fabiano, Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira. Jesus fez mais essa afirmação muito importante. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Interessante essa relação de Jesus colocar o pai como o lavrador, né? Aquele que cuida, está cuidando do campo, está cuidando da videira, está cuidando da quantidade de água, está cuidando da poda, está cuidando dos tempos certos, do plantio, de todas as coisas. O pai é aquele que é como se fosse aquele que traz o sustento, aquele que mantém a videira, né, de alguma forma, porque ele é o lavrador nesse aspecto, né? Eu me refiro nesse aspecto, porque ele é o lavrador. Jesus se coloca como a videira. Então, há uma relação de contato, há uma relação entre os dois, interessante aqui, colocada de uma forma agrícola, né? De uma forma de plantio, se assim podemos dizer. E aí depois Jesus segue, no versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Interessante que a relação de Jesus e o Pai, o lavrador, agora Jesus segue adiante, né? Agora Jesus está falando aquilo que já deve estar brotando nele, aquilo que deveria estar nele, aqueles que estão conectados nele, como o pastor Pedro bem colocou. E Jesus nos traz uma palavra que não deixa de ser puro amor. Porque Deus te ama, nunca esqueça, Deus te ama tanto que nunca vai te deixar viver de qualquer jeito. Se você tem uma aliança com Jesus, se você ama a Deus, se você serve a Deus, é filho de Deus, Deus te ama, assim como Ele ama a todos. Mas existe uma aliança e Ele nunca vai te deixar viver de qualquer jeito. Ele vai estar pronto a te orientar, a te guiar, a te corrigir, a te mostrar o caminho certo, a te podar quando for necessário para o teu crescimento. Isso é um cuidado de Deus. Isso é o amor de Deus manifestado em necessidades, assim como o lavrador cuida de uma videira. Jesus diz: eu sou essa videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Jesus cuida de nós, ele se importa conosco. E Jesus não nos trata de forma indiferente. Viva a tua vida como tu quiseres. Não. Jesus não quer que nós venhamos a cair de volta na condenação. Jesus não quer que nós venhamos a cair no engano do pecado. Então aqui Jesus nos diz, né, para que dê mais fruto ainda. Por exemplo, no versículo 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Há um cuidado, há um propósito para isso. Sem mim nada podeis fazer. O que eu faço sem Jesus, a não ser estar e permanecer condenado? O que eu fazia na minha vida quando vivia longe de Jesus, a não ser permanecer condenado em meus pecados e delitos? Mas em Cristo, estando nele,
conectado nele, como o pastor Pedro bem colocou ali, bem ilustrou, nós estamos recebendo da vida de Deus, da pessoa de Cristo. O Pai é o lavrador, Jesus é essa videira. E Jesus tem esse cuidado para conosco. E ele tem essa autoridade de trabalhar na nossa vida, de nos orientar, de nos conduzir de volta ao rumo certo, de nos gerar o arrependimento através do Espírito Santo. Isso é o cuidado, esse é amor de Deus, isso é puro amor. É o amor de Deus. E Jesus tem essa autoridade, porque ele diz, eu sou essa videira. E se tu está em mim, eu conduzo os ramos, né, para que deem frutos segundo a minha vontade. Porque ele tem a autoridade de ser a videira verdadeira. E glória a Deus por isso, que nós temos a videira verdadeira que cuida de nós, que nos nutre, que nos orienta, que nos conduz no seu caminho, nos seus passos e na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E por que verdadeira? Porque havia videiras que não eram verdadeiras. E havia videiras que o fruto era azedo. E havia videiras que davam apenas ramos e não produziam frutos. Mas quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ele está querendo dizer de uma boa videira. Uma videira que produz bons frutos, produz muitos frutos. E você sabe que nós moramos aqui no Rio Grande do Sul, nós podemos fazer uma conexão muito forte do que é a videira. Para o internauta entender o que é a videira, é a parreira de uva. A videira é a parreira de uva. Nós aqui, o gaúcho, não chamamos videira, chamamos parreira. Os parreirais de Caxias do Sul, os parreirais italianos. E quando chegou aqui os imigrantes, para lutar na guerra da Revolução Farroupilha, colocaram eles nas piores terras que tinham, como legado de recompensa da guerra, colocaram no meio das pedras. Só pedra, pedra e pedra. E não tinha como lavrar no meio das pedras. Não tem como fazer uma plantação no meio de pedra. Então eles plantaram a uva. E deu uma melhor uva de todas, foi aquela que nasceu no meio das pedras. As parreiras nasceram no meio das pedras e cresceram, porque a parreira ela não cresce na terra que nem o feijão, que nem a mandioca, que nem o arroz. A parreira, se você colocou a raiz dela aqui, ela cresce e vai se agarrando por cima, e ela anda por cima, crescendo. Ela dá até sombra. Não sei se vocês já viram, as parreiras vão se agarrando e vão produzindo sombra. E quando Jesus falou disso, ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira, porque Jesus, ele no meio das pedras, no meio da onde não dava para crescer, no meio de onde as outras plantas não produziram, ele produziu. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a videira verdadeira, toda uma conexão com terra, uma conexão com plantação. Mas nessa conexão agora ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira que nasce entre as pedras, e mesmo assim produz o fruto. Eu quero dizer para você que o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo, ele nasce em lugares que o homem não quer plantar. E quando ele disse, eu sou esta videira verdadeira e vocês são os frutos, eu quero dizer para você que dentro das arenas do Império Romano, dentro das arenas dos gladiadores, enquanto eles matavam um, nascia 10. Enquanto eles matavam 10, nascia 100. Mas que conexão tem isto com a palavra? Sim, a parreira nasceu entre as pedras. A videira nasceu entre os pedregais. A videira, quanto mais desprezada ela ia, a uva mais doce ela vinha produzindo. E Jesus Cristo disse, eu sou raiz, tronco, mas vocês são a ramagem que produz o fruto. Louvado seja Deus. E como o fruto não produz em si mesmo, precisa de raiz e ramo, Jesus está dizendo, as minhas conexões estão fortes, estão bem enraizadas, o meu tronco é forte, é a ponto de produzir sombra, mas vocês são os ramos, é vocês que produzem o fruto. E eu digo para vocês, quanto mais se corta o fruto, mais nasce outro. Enquanto se cortava um cacho daquela uva do Império Romano, nascia mais 10 cachos. Enquanto se corta um nasce 10. Porque o Pai está cuidando, o Pai está cortando, é o Pai que está cuidando desta videira. Então, eu quero dizer para você, amigo ouvinte, amigo internauta, que esta videira, quem cuida é o Pai, quem cuida é Deus. Ainda que um homem seja cortado, ainda que
que alguém tire teu ministério, ainda que alguém tire a oportunidade que você tem, se é Deus quem está cuidando da tua vida, você vai produzir fruto entre as pedras, você vai produzir fruto no deserto, você vai produzir fruto onde ninguém produz, porque o tronco o homem não corta, esta raiz o homem não corta, e você jamais será cortado desta raiz, você jamais será cortado desse tronco. Eu vejo alguém dizendo assim, pastor Pedro, evangelista Fabiano, eu parei na fé porque o homem me tirou uma escala, porque a igreja não me ajudou, porque o fulano não me deu oportunidade. Quem está ligado no grande eu sou esta videira, não existe isso. Se você está na videira verdadeira, você vai produzir no deserto. Se você está na videira verdadeira, o machado do homem não te corta. Se você está na videira verdadeira, se o homem cortar uma, nasce 10, porque o Pai é quem cuida, o Pai é que faz produzir. Então eu digo para você, ainda que o homem corte, ainda que o homem despreze, se você estiver na videira, ainda que tenha muita pedra, a boa uva, o bom vinho, será mais doce ainda, porque as melhores uvas nasceram entre as pedras da rejeição. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Amém. Meus amigos que estão junto conosco nesta noite, que Deus abençoe os irmãos internautas que estão entrando. Ezequiel Emerim, Deus abençoe o Ezequiel Emerim, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, um grande abraço, não me engano é aqui do Imbé. Que Deus te abençoe, irmão Ezequiel, em nome de Jesus Cristo. O irmão Elias também participando aqui, dando glória a Deus. O Alberto de Melo participando. Que Deus abençoe a todos os amigos internautas que estão junto conosco aqui nesta live, em nome de Jesus Cristo. Agora estamos já 1 hora e 27 minutos de live. Nós vamos chegar à conclusão final desta noite. E esta conclusão vai ser em grande estilo. Essa conclusão vai ser muito forte. Fique conosco, aproveite esse momento, já compartilha mais uma vez, porque agora nós vamos chegar na grande conclusão da noite da aplicação da mensagem e vai ser muito abençoadora. E se você quiser ouvir a outra mensagem, está aí ainda. A outra mensagem está nas lives para trás. Você vai encontrar a primeira mensagem do grande eu sou. Aqui nós estamos cerrando a conclusão do 7 eu sou que João falou no texto sagrado. Mas, pastor Pedro, evangelista Fabiano, nós falamos semana passada do Êxodo capítulo 3, aonde Jesus diz, onde Deus se revela como grande eu sou para Moisés. Ele se revelou ali como o grande eu sou, e o seu nome não foi revelado. Agora, no Evangelho de João, eu sou é revelado. É revelado um nome. E o nome que é revelado agora é Jesus. Jesus é esse nome revelado. Ele está dizendo, olha, o eu sou de Moisés. O eu sou lá do Antigo Testamento está se revelando agora. Jesus Cristo, esse é o meu nome. O nome que está sobre todo nome. O nome poderoso. O grande eu sou, que é um singular, não é um plural. Mas quando esse texto vem, pastor Pedro, logo me vem na cabeça o livro de Isaías, capítulo 9, desse grande eu sou. Quando Deus não se revela o seu nome, quando Deus revela os seus títulos, quando Deus revela os seus atributos. E agora nós vamos caminhar na Bíblia e vamos chegar até o Apocalipse, para o nosso amigo internauta entender que nós somos de uma religião monoteísta. Há 3 religiões no mundo monoteísta: cristianismo, islamismo e judaísmo. São religiões monoteístas. O que é monoteísta? Que crê em um só Deus. A Bíblia diz, ouve Israel, o teu Deus, ele é o único Deus. Claro que o nosso Deus se manifestou de 3 formas diferentes, houve essas manifestações. Cristo, o homem, o Filho do homem, esteve aqui e hoje está ao lado do Pai como figura humana, intercedendo pelo homem pecador, com as marcas da crucificação. Um dia o seu corpo voltará em glória, para que todo olho veja novamente que aquele que foi traspassado na cruz do Calvário, vivo está como o cordeiro que foi morto e reviveu. Nele está toda a plenitude da criação. Ele é o verbo vivo. Ele é o Senhor dos senhores, ele é a imagem perfeita do Deus em terra. Quando olhávamos para Cristo, a figura de homem, estávamos olhando para ele, o Deus encarnado em Cristo. Nele estava toda a plenitude da criação. Ele era Deus, mas se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus por isso. Mas, pastor Pedro, o livro de Isaías, capítulo 9, apontava já para esse Deus, mas sem dizer o seu nome nos seus atributos. E dizia assim,
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Aí eu fico imaginando o autor pensando, qual é esse nome? Que nome é esse? Será que é o nome Javé? Será que é o tetagrama? Que nome o profeta vai dizer agora? Mas não, diz assim, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que bênção, que maravilha. Agora o Isaías está apontando para o Deus Emanuel. Emanuel, o Deus conosco. O Deus conosco, o Deus Emanuel, mas ele é um Emanuel que está conosco, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte e da eternidade, pastor Pedro. Ele é o Pai. Mas o nome ainda não é revelado. Atributos estão sendo revelados aqui, apontando para o Deus Emanuel, o Deus que está conosco. Com o seu comentário, pastor Pedro. Hoje ainda nós temos no sobrenome das pessoas alguns sobrenomes que são ligados à profissão da família. Temos muitos Ferreiras, e no passado algum ancestral era ferreiro. Tinha os Pereira, cultivavam peras. Tinha os Fischer, eram pescadores. E assim nós temos os Becker, eram padeiro. Então, o sobrenome tinha uma época que estava ligado à pessoa. O que a pessoa, quem é a pessoa? Era o que a pessoa era, o que ela fazia. Era assim que a pessoa era conhecida. A pessoa era conhecida pelo que faz. E Jesus ficou conhecido pelo que faz, pelo que fez e que continua fazendo. Então, Jesus fez maravilhas, por isso que ele é maravilhoso. Maravilhoso no sentido de ser algo assim esplêndido, que fez coisas inéditas, inauditas, que como nunca ninguém fez antes. Milhares de milagres, milagres que não conseguiram muito ser repetidos ainda. Eu não vi ninguém caminhar sobre as águas de maneira calma, tranquila, e ainda convidar alguém para vir a ele, e essa pessoa afundar, e ele com a mão trazer a pessoa à tona, à superfície. Então Jesus é maravilhoso. Ele faz coisas para nós, para o nosso bem, para a igreja, para os seus servos. Ele pode fazer, porque ele é maravilhoso. Ele tem as maravilhas, os milagres na sua mão. Também ele é conselheiro, né? Ele dá conselhos. Hoje as pessoas não querem levar desaforo para casa, mas eu me lembro que ele deu um conselho que vale até hoje. Perdoa. Perdoai. Perdoa aquele que joga pedra, perdoa aquele que te persegue. Perdoa muito, perdoa 70 vezes. Ele dá conselhos para nós vivermos bem, dormir tranquilo, termos saúde. E ele é Deus forte, um Deus presente, um Deus atuante, um Deus vivo. Não é um Deus que está num museu, não é um Deus que está crucificado numa parede. Ele é um Deus vivo que é espírito e é verdade. E ele é o Pai da eternidade. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Jesus não teve começo e não vai ter fim. Glória a Deus. Amém. E ele é o príncipe da paz. Ele, o homem que está em guerra com Deus, muitas vezes quando o homem peca, se sente um pecador, fica com medo de Deus. E às vezes precisa ali de um advogado, de um intermediário para fazer a paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele trouxe a paz para nós em direção a Deus. Ele é o mediador, aquele que traz a paz. Ele não deu uma bandeirinha branca para nós abanarmos paz, mas ele deu o sangue dele. O sangue dele nos garante a reconciliação com o Pai e com Deus. Então ele é o príncipe da paz. Tantas coisas podem ser ditas, linkando com o Apocalipse. Olha, ele é
o que ele faz. Jesus ficou conhecido Glória pelo a que Deus. ele fez. Fez milagres, ensinou, deu conselho, mostrou-se forte, nem a morte pôde resisti-lo. Ele é eterno, ele é Deus, ele é o Senhor do tempo, é o Senhor da eternidade, e ele é o príncipe da paz. É isso. Glória a Deus. Evangelista Fabiano, quando ali agora esse nome vai ser revelado, Deus vai sempre apontando sobre os atributos. E aqui em Isaías capítulo 9 aparece os atributos desse eu sou. Nós lemos ali a revelação de Jesus falando, olha, eu sou. E os homens pegam pedra para atirar nele porque ele está revelando que ele é Javé, o Deus do Antigo Testamento. Está se revelando esse nome que tanto foi querido, que as pessoas tanto reverenciavam no Antigo Testamento. Agora Jesus se revela dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas. Ele se revela, esse grande eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou, ele vai dizendo. E ali em Isaías capítulo 9, eles apontam os atributos desse eu sou. Ele está dizendo que esse eu sou, além de ser a luz do mundo, além de ser a porta das ovelhas, além de ser tudo isso, ele é o príncipe da paz, ele é o conselheiro, ele é o Deus Emanuel, o Deus que está conosco, é o Deus forte, é o Deus Pai da eternidade. Se eu sou do livro de João, que se revela 7 vezes, no livro de Isaías, de novo se revela 7 vezes. Só que de uma ótica diferente, mas todos apontando para a mesma coisa, por seus atributos, para a sua grandeza. O Evangelho de João aponta essa grandeza, Cristo, ele fala dessa grandeza, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo, eu sou o príncipe, eu sou a ressurreição e a vida, os 7 eu sou que nós falamos. Agora Isaías fala desses 7, mas de uma maneira diferente, mais 7 atributos para esta grande revelação com o seu comentário, Fabiano. Aqui é como se Isaías fosse testemunha. Isaías, no caso, dizendo ele é, ele é, ele é. Não é Jesus dizendo eu sou, é Isaías testemunhando. O que eu acho lindo, pastor Diego, a forma que Deus coloca as coisas, muitas vezes na Escritura, a forma que Deus nos revela profundos assuntos, a forma que Deus aborda. Tu vê a grandeza dessas características aqui de Deus, né? Apontando aqui especificamente para a pessoa de Jesus Cristo. A grandeza dessas características são iniciadas porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O que tem de grande num menino que nasce? Quantos meninos nascem todos os dias, sempre nasceram e vão continuar nascendo? Quantos filhos nascem? As famílias vão aumentando, né? A grandeza da divindade, de se fazer um ser humano, de tomar uma forma humana, caber numa manjedoura, o Deus criador de todas as coisas. Além de caber numa manjedoura, ele foi dado. Deus deu de si. Deus pegou e deu de si. Eu vou dar para vocês que não merecem. O que tu vai dar? Tu vai dar ouro, tu vai dar joia, tu vai dar prata, tu vai dar as constelações, a ursa maior, a ursa menor, todos os peixes do mar, todas as aves do céu, as montanhas lindas, os mares, as constelações. Não, eu vou dar de mim. Isso tudo é muito pouco, eu vou dar de mim. E aqui Isaías diz, um menino nos nasceu, nasceu para nós, nasceu para nós. Nós somos o propósito de ter nascido, um filho se nos deu, nos foi dado esse filho, nos foi dado, Deus nos deu. Quem é esse filho? Quem é esse menino? É o próprio Deus, é a pessoa de Cristo. Aqui o texto aponta para Cristo, né? O principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, o pastor Pedro já falou ali. Deus forte, ele vai ser um Deus forte. Israel vivia no meio de um caos espiritual,
ora servia a Deus, ora servia a Baal, ora se corrompia, ora queimavam seus filhos no fogo, ora serviam a Astarote, a Baalinha, tudo quanto é Deus falso, Deus estranho, Deus que não tirou eles do Egito, que nunca deu água, que nunca deu pão, que nunca deu maná. E no meio disso tudo, e aí tinha Deus, eles acreditavam que existia o Deus dos vales, o Deus das montanhas, e aí o da montanha não ganhava a guerra no vale, o do vale não ganhava a guerra da montanha. Então olha que forma de criar, de imaginar a divindade eles tinham. E aqui Isaías chega dizendo, no meio, ele é Deus forte, não precisa dizer mais nada, ele é Deus forte. Todo-Poderoso. Ele é Deus forte, todo-poderoso. Esse forte aqui não é a força de um ser humano. Isaías não está dizendo que ele é forte como nós somos fortes. Quando ele bota Deus antes, ele é Deus forte. Está dizendo que não existe um outro Deus, não existe ninguém semelhante, não há nada que se compare, não há uma outra divindade, uma outra realidade, uma outra entidade, nem em Israel, nem fora de Israel. Existe só um Deus, esse Deus, que vai nascer como um menino, que vai nos ser dado. Ele vai ser forte na montanha, no vale, no mar, em qualquer lugar que existe do universo. Ele é Deus, ele é Senhor. No passado, no presente, no futuro, na eternidade, ele é o mesmo. Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Ele é o Pai da eternidade. Nós pincelamos esse assunto na live passada. A eternidade existe porque Deus existe. Deus é eterno, simplesmente é por isso que existe a eternidade. Ele é Pai. A eternidade veio dele. Glória a Deus. A nossa mente não consegue compreender essas coisas. Ele é príncipe da paz. Ele é Senhor da paz. Só Ele tem a paz para te dar. Só Ele tem a paz para me dar. Só na pessoa de Cristo eu encontrei a paz no mundo. Eu nunca consegui encontrar. Porque ele é príncipe da paz. Aleluia. Ele reina sobre a paz, Glória ele domina sobre a paz. O reino dele é um reino de paz. Amém. Há muita coisa grandiosa para falar aqui. Aleluia. Vamos dar sequência no texto. Glória a Deus. Meu amigo internauta, amigo ouvinte, Jesus Cristo, ele é o grande eu sou. Ele se revela esse eu sou. Ele aponta quem é esse eu sou. Isaías está dizendo, olha, o eu sou, vai ser o menino. A Bíblia diz que, ó tu, Belém Eufrates, cidade tão pequena entre os homens, recebeu o Criador, de ti veio a esperança, a salvação. Um dia uma manjedoura, lugar onde é o coxo do gado, um menino nasceu. E quando aquele menino nasceu, os pastores foram até lá, presentearam aquele menino, os magos foram lá, porque o menino tinha nascido. O Egito abraçou esse menino primeiramente. O menino nasceu. Quando perguntaram como é que vai ser o nome desse menino, como é que vai ser o nome dele? Vai ser José? Vai ser José igual o seu pai por adoção? Não. O anjo apareceu para Maria e disse, esse menino não pode ser chamado de José, de João, de nada. Esse menino vai se chamar Yeshua. Esse menino vai chamar para nós brasileiros Jesus. Esse será o seu nome. Esse menino que nasceu, os principados vão estar sobre os seus ombros. Esse menino que nasceu, ele vai crescer. Ele vai ser conselheiro. Pastor Pedro, com 12 anos, aleluia, com 12 anos, a mãe dele, Maria, perdeu ele. E ele está entre os doutores. Glória a Deus. E a mãe dele volta e diz assim, olha, tu estava. Nós estávamos te procurando. O Senhor estava ensinando sabedoria e conselho. O menino nos nasceu. Com 12 anos ele já era conselheiro. Com 12 anos ele era a sabedoria. Com 12 anos ele já estava ali fazendo algo tremendamente forte. Ele chegou para os discípulos e disse assim para eles, a minha paz eu vos dou, não dou ao mundo, mas eu vou dar a minha paz a vocês. Ele é o príncipe da paz. Glória a Deus, aleluia. Ele chegou na sinagoga judaica e puxou um pergaminho e começou a ler Isaías 61 e começou a ensinar, louvado seja Deus, aleluia. Olharam para ele entrando
em Jerusalém montado no jumento, disseram assim, como que nós vamos vencer uma guerra montado no jumento? Eles não sabiam que o Deus forte não precisa de um cavalo de guerra para vencer uma guerra. Ele não precisa de um batalhão de homens com o fio da espada. Pedro puxou a espada e disse, tá, vamos te defender. O Deus forte não precisa de defesa de homem. Lutero disse, solta o leão e ele se defenderá sozinho. Jesus Cristo era Deus forte. Quando ele leu Isaías 61, que eu falei há pouco tempo, ele estava dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está falando aqui também, o Espírito do Senhor, o Espírito de temor estará sobre ele. Louvado seja Deus. Quando ele chega para Tomé, Tomé chega e diz para os discípulos assim, olha, eu não acredito. Eu só vou acreditar se eu botar a mão dentro dos cravos. Se eu enfiar minha mão dentro do lugar onde passou o cravo lá, aí eu vou saber que aquele que esteve aqui no nosso meio é Deus. Que aquele que está no nosso meio aqui é o que ressuscitou, ele é Deus. Então Jesus Cristo atravessa uma parede, chega para Tomé e olha assim, ô Tomé, olha aqui a marca dos cravos, olha a marca do cravo. Enfia teu dedo aqui na marca do cravo. Põe o dedo. Então ele pegou, olhou e disse assim, Deus meu e Senhor meu, Emanuel. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele ressuscitou e está conosco. É o Deus Emanuel. Jesus Cristo, o grande eu sou, se revelou na sua plenitude. Desde Êxodo capítulo 3, Isaías capítulo 7, e nós vamos chegar em Apocalipse agora, revelando toda a plenitude da sabedoria, da soberania, da criação e divindade estão em Cristo Jesus. Todo o poder, toda a divindade, toda a inspiração está nele, toda a escritura apontavam àquele que nasceu da Virgem, aquele menino, tudo apontava para ele. E no livro de Apocalipse agora, pastor Pedro, evangelista Fabiano, Apocalipse 22, versículo 13, diz assim a escritura: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Vou traduzir ela para o brasileiro e vou traduzir ela para a língua das escrituras. Eu sou o A e o Z, alfabeto. Eu sou o A e o Z. Eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o Gênesis, princípio, e o Apocalipse, o fim. Glória a Deus. Amigo internauta, a palavra Gênesis é começo, é princípio. Você sabe o que quer dizer a palavra Apocalipse? Final, fim. Agora Jesus está dizendo, eu sou o A das Escrituras e eu sou o Z das Escrituras. Eu sou todas as letras das Escrituras, sou eu. Eu sou elas. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. Eu sou o Gênesis e sou o Apocalipse. Glória a Deus. Com a conclusão, pastor Pedro, dessa palavra, em nome de Jesus. É muito eu tô aqui bom. numa glória já. Tô aqui numa glória já, porque falar disso aí é uma adoração a Deus já. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Isaías era esse profeta messiânico. Foi o profeta que mais falou a respeito de Jesus. Parecia ele escrevendo e nós lendo, parecia que ele já via Jesus, como as páginas dos evangelhos vieram retratar 700 anos depois. Isaías profetizou 700 anos antes. É muito tempo. E ele deu em pormenores aquilo que seria. Ele apontou que Jesus viria. Glória a Deus. E Jesus veio. E hoje ele está entre nós. Jesus está presente. Aleluia. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estou presente. Ele é o Emanuel, o Deus presente, o Deus que está conosco. Ele é um Deus que se relaciona. Aleluia.
É um Deus que Aleluia. quer ter comunhão, contato, intimidade, ser amigo, ser companheiro. Glória a Deus. Ele está do nosso lado. Podemos não vê-lo, mas ele está, ele disse, eu estarei presente, onde tiver. Uma pessoa Aleluia. reunida no meu nome, e quando mesmo que você esteja só, até mesmo no seu quarto, no recôndito do seu quarto, ao orar, você vai sentir a presença dele. É um Glória a Deus Deus. que se Aleluia. mostra, é um Deus que se deixa sentir. E é tão bom quando nós sentimos a presença dele. A carne sente, estremece. Nós somos Glória a Deus. tomados, né, por um entusiasmo, e entusiasmo em teosia quer dizer Deus junto, Deus dentro, né? Nós sentimos Deus dentro de nós. Então, Deus não quer deixar nós sozinhos, abandonados. Nós somos criados no amor, por amor de Jesus. Deu o acidente de Adão e Eva, com Adão e Eva e o pecado, caiu toda a humanidade, mas Jesus veio nos oferecer Glória a essa Deus. oportunidade Aleluia. de sermos recolocados novamente no paraíso. O paraíso não é aqui, mas aqui podemos receber dele muitas bênçãos, mas ele nos reconduzirá no futuro para o paraíso. O paraíso perdido de Adão e Eva nem será comparável com esse paraíso que nós iremos adentrar, como promessa, como bênção de Deus. Ele foi nos preparar lugar. Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E é por ele, Jesus, que nós teremos os melhores momentos de toda a existência na eternidade com Deus, onde nunca mais derramaremos uma lágrima de dor, onde nunca mais teremos desapontamentos ou decepções, onde nunca mais teremos nenhum tipo de dificuldade ou dor ou enfermidade ou doença. Até mesmo aquele que hoje é deficiente físico, se está em Jesus e ao ser ressuscitado, terá um corpo maravilhoso, sem defeito, perfeito. Fique em Jesus. Ele é o melhor. Ele é o cara, o grande cara, chamado Eu Sou. Glória a Deus, aleluia, é verdade. Com a sua conclusão, evangelista Fabiano, do texto sagrado desta noite, conclusão para a glória do nome de Jesus. Amém. Conforme o pastor Diego ali comentou, né, interessante, eu sou o alfa e o ômega, né, isto é, a primeira e a última letra do alfabeto grego, né, no período em que, quando Jesus falou isso, né, quando ficou isso registrado, né, por meio do Espírito Santo, e que João deixou escrito, né, quando essa verdade veio a ser revelada, e nesse período há 2000 anos atrás, o grego era a língua falada internacionalmente, era a língua dos negócios, né, que se faziam, né, e era, podemos dizer que era uma das línguas mais importantes da época. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, eu sou a primeira e eu sou a última letra desse alfabeto. Tudo que pode ser composto, tudo que pode ser descrito, tudo que pode ser comunicado, né? Eu sou a primeira e a última letra. Eu sou a totalidade. Como é que é, pastor Pedro? Eu sou a Escritura. Escritura, sagrada. Exato. Tudo que contém aqui, exatamente, passou pelo alfabeto grego. E Jesus disse, né, eu sou a totalidade, né? Eu sou a totalidade, eu sou a integralidade, o princípio e o fim, né? Ele é o princípio de tudo. Não há nada antes de Cristo, né? O fim. Não há nada depois dele, né? Traz a mesma ideia. O primeiro e o último, ele é o primeiro, né? Porque não há nenhum antes dele. Ele é o último porque não haverá nenhum depois de Cristo, né? Ainda que tudo passe, Cristo vai ser sempre Senhor, vai ser sempre Deus. Então,
de uma forma bem resumida aqui, né? Esse texto está dizendo, Jesus ele se revela como tudo. Ele é a total, todas as necessidades que o ser humano tem, ele supre, né? Ele supre de forma total, de forma plena, de forma eficaz, de forma única, de forma eterna, todas as necessidades do ser humano. Ele é essa pessoa que nos salva, que nos ama por meio do seu sacrifício, perdoa os nossos pecados e é o acesso ao Pai, né? Ele é aquele que tem autoridade, tem legalidade para dizer, eu sou essas coisas que nós conversamos nessas 2 últimas lives. Ele tem essa autoridade para dizer, e o que ele diz é a verdade. Pode acreditar no que a Escritura está dizendo. É o registro fiel da palavra de Deus, ao qual não volta vazio, mas cumpre o seu propósito. Deixa Deus cumprir o propósito dele na tua vida. Abra o teu coração, abra a tua vida, deixa Deus gerar em ti a fé a partir dessa palavra que tu tens recebido, em nome de Jesus Cristo. Nada mais importante, tu não precisa de nada mais do que Cristo Jesus. Ele é a necessidade maior, é isso que eu estou dizendo. Ele é a necessidade maior em nossas vidas. Não há nada maior, não há nada mais importante, não há nada mais urgente do que ter uma vida com Deus por meio da pessoa de Cristo, tendo a plenitude do Espírito Santo habitando em nós. Amém. Amém. Amém, pastor Diego. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Deu uma trancadinha para mim aqui, não sei se o Fabiano concluiu ou não, eu não estou te escutando. Concluiu. Amém. Deu uma trancada para mim aqui, eu não consegui te ouvir, deu um áudio no final. Glória a Deus. Amém. Deu um problema para mim no áudio aqui. Meus amigos internautas, eu quero agradecer para você que compartilhou, você que curtiu, você que esteve conosco aqui nessa terça-feira, todas as terças-feiras, às 9 horas da noite, às vezes dá para passar um pouquinho, 9h05, 9h10, nós entramos com as lives, sempre com comentários bíblicos, sempre trazendo informação de algum texto bíblico para a edificação dos irmãos. E queremos estar convidando você para a próxima terça-feira, às 9 da noite, estar junto conosco novamente, aqui pela plataforma do Facebook, em nome de Jesus. Agradeço ao pastor Pedro, evangelista Fabiano, que estiveram junto conosco aqui, fazendo essa transmissão. E você que quer ver as lives passadas, tem aí na plataforma do Facebook, tem as lives passadas, que é a primeira parte do Grande Eu Sou. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, até terça-feira que vem, às 9 da noite. Obrigado pela sua participação, obrigado por você, amigo compartilhador, amigo que curtiu, você que fez os comentários, você que esteve conosco. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, dessa maneira, estamos encerrando a nossa transmissão. Até semana que vem, até a próxima terça-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pastor Pedro. Obrigado, evangelista Fabiano. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém. Assim, então, encerramos esta transmissão. Amém.